Meninas, o meu devocional hoje, eu gostaria de falar sobre o Espírito Santo, sobre a importância dele em nossa vida e a ação dele no nosso dia a dia. Quando Jesus estava com os discípulos, né, antes dele padecer, antes dele subir ao céu, ele prometeu que enviaria alguém para nos consolar, para nos auxiliar e para interceder por nós, né? Mas será que a gente realmente trata o Espírito Santo como um amigo íntimo, bondoso dessa forma? Ou será que a gente trata o Espírito Santo como alguém que só vai nos auxiliar quando a gente quer uma revelação, quando a gente quer receber uma profecia, quando a gente quer exercer os nossos talentos em Cristo, né? Será que a gente tem o Espírito Santo como uma pessoa, como alguém que realmente foi enviado para nos guardar, para nos acompanhar na nossa caminhada? Eu estive lendo aqui no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 13 e 14, e diz dessa forma assim, ó: Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus e para o louvor da sua glória. Então, como é o Espírito Santo? Como é que a gente recebe? Aqui está dizendo que é o Espírito Santo da promessa. Que promessa? É a promessa que Jesus fez, do que ele faria quando ele viesse ficar conosco, né? Quando Jesus subisse e viesse ficar conosco. Esses dois versículos me lembrou quando a gente precisa de um produto, né? E a gente vai comprar. Primeiro a gente idealiza esse produto. Imagina como a gente gostaria, que cor que fosse, as características, e a gente vai ou numa loja ou num site de busca. Em caso dos sites de busca, né, de Shopee, esses sites de compra, a gente vai escolher o produto, vai comprar, e quando ele chegar, a primeira coisa que a gente analisa é o quê? A embalagem. Normalmente as embalagens vem escrito o quê? Não compre se essa embalagem estiver violada. Ou se vem com alguma violação, a gente precisa contatar o vendedor, né? Embalagens de produtos alimentícios também vem escrito isso. Então, contextualizando para nós, né? Aqui no versículo 11, vai dizer assim: nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo. O Senhor nos idealizou, o Senhor nos escolheu, ele nos fez, ele nos escolheu, tudo conforme ele queria. Porém, para que sejamos salvos, para que nós chegamos são e salvos, íntegros ao nosso destino, né? Ao destino daquele que encomendou, né? A nossa alma, a nossa vida, aquele que fez a compra mediante o sangue de Jesus, ele quer uma garantia de que nós cheguemos íntegros na presença dele, para entrar, né, no banquete, na grande festa. E qual é essa garantia? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai nos guiar todos os dias de forma que a gente seja apresentados a ele de maneira íntegra, de maneira sem adulteração, né, sem estarmos desviados, né, da verdade, da palavra, daquilo que ele escolheu, daquilo que ele planejou para nós. Então, o Espírito Santo, ele tem essa função de nos levar íntegros até a presença de Deus, até aquele que nos comprou, né, através da pessoa de Jesus Cristo. Então, que a partir quando é que a gente recebe o Espírito Santo? É quando a gente crê que Jesus é o Filho de Deus e veio salvar a humanidade, e quando a gente se convence de que nós precisamos mudar, de que nós precisamos ser uma nova criatura, quando a gente, todos os dias, a gente consegue reconhecer que nós não somos nada, que as nossas obras de justiça são como trapo de imundícia, e que nós precisamos de Deus em todos os momentos da nossa vida, que a gente precisa amar os nossos irmãos, perdoar. Então, esse convencimento que vem diariamente, de maneira gradativa, de maneira que ao longo dos anos vai nos transformando, esse é o Espírito Santo, né? Que vai nos levar íntegros até a presença de Deus. Então, sem o Espírito Santo, a gente não consegue ser salvo,
porque sem o selo da garantia, não há uma garantia de que nós estamos íntegros, de que nós fomos aquilo que Deus encomendou através do sangue de Jesus Cristo. Então, era essa meditação que eu queria deixar para nós hoje, transformadas. Tenham um ótimo dia.